eu fiquei apavorada, eu perdi metade do meu cabelo. A maternidade está me ensinando muito isso. Olha que, né, legal a gente fazer essa reflexão, que a gente vai encontrando mais coisas. Tô aqui como se eu estivesse na terapia. Eu fui muito feliz cantando com meu irmão. Eu fui muito feliz na turnê do ano passado. Mas eu não sou aquela pessoa. Senhoras e senhores, um 3 perguntas com a Sandy dispensaria apresentações, mas a Sandy que você vai ver aqui é um pouquinho diferente, respondendo perguntas mais profundas, respondendo perguntas que ela não está acostumada a responder, entrando em assuntos que ela não está acostumada a entrar, mas encarou tudo de peito aberto, foi bonito, foi emocionante, informativo, interessante, divertido e surpreendente, como vocês já viram. Senhoras e senhores, 3 perguntas com Sandy Lear Lima. Sandy, eu não tenho palavras para descrever a honra e o prazer de você ter separado esse tempo no meio da sua loucura para poder participar do meu 3 perguntas. Muito obrigado. Lina, prazer, super prazer. Obrigada a você pelo convite. Acompanho você, seu perfil, né? Tô sempre lá, dando os meus likes. Eu não sou super é verdadeira. Total. Mas estamos ligados, estamos conectados. Obrigada. Sim, muito tempo. Bom seria se você tivesse com algum programa no ar, e a gente estivesse aí pessoalmente fazendo alguma coisa, né? Mas a gente está aqui nessa pandemia tendo que fazer tudo à distância, como a gente estava comentando, montar nossa própria luz, gerar nosso próprio link, montar nosso próprio cenário, fazer nosso próprio caminho. Uma coisa que para você é corriqueira, mas para mim não é, fazer a própria maquiagem. Por isso que eu estou sem maquiagem, eu nunca mais me maquiei. Tudo agora é sem maquiagem. Também tudo agora com resolução de internet. Eu também não caprichei tanto na minha maquiagem na pele como eu capricharia se fosse um programa, né, Full HD lá e tal. Mas beleza. Mas tem uma coisa, a gente não vai entrar nisso, mas você não precisa. Você, a sua família, assim, é uma coisa assim que é inacreditável, que parece que só eu fico velho. Eu vejo você, eu vou ficando cada vez mais velho e vocês são iguais. Obrigada. Sandy, vamos lá. Ó, antes de começar, vou te contar uma coisa engraçada. Você vê que eu falo Sandy, né? Mas aqui dentro eu penso sempre Sam. E sabe por que eu não falo Sam? Eu até estranho que você fala Sandy, porque eu também vejo, eu ouço mais você falando Sam. Então, e todo mundo da época do seriado, no nosso chat, todo mundo fala Sam. Eu tenho uma trava. Você sabe por que eu tenho essa trava? Por quê? Toda vez que eu vou falar Sam, me vem o Paulinho Silvestrini na cabeça, falando assim, é Sandy. Sam é apelido de oriental, de japonês. Ninguém chama ela de Sam, é Sandy. Você lembra disso? Eu lembro. O Silvestrini era o diretor do seriado e na série a gente improvisava e nós éramos amigos, né? Tudo moleque. Aí a gente falava, Ju, Sam. E ele falava, não é Sam, é Sandy. E ele dava bronca na gente por causa de apelido. Não podia colocar, né, usar apelido. Não podia falar Sam, não podia falar Ju. Eu lembro muito disso, cara. Quer dizer, agora eu lembrei com você falando. Refrescou muito minha memória. Deu até uma travada aí. De tanto cara, que eu fiquei com essa trava forever. Assim, toda vez que eu vou falar Sam, eu falo Sandy. Eu completo. Você obedeceu mesmo. Ele obedece até hoje, né? Não é? O diretor falou, tá falado. Eu vou trabalhar essa trava na minha cabeça para poder chamar você de Sam. E olha, é muito coisa de paulistano, né? Diminuir, né? Pegar o comecinho do nome das pessoas e usar. Tem essa mania. Meus amigos paulistanos são os que mais me chamam de Sam. Tem essa mania. E essa coisa de intimidade também, né? A gente gosta muito desse abreviativo, assim. Mas eu vou me esforçar agora, já que o Silvestrini não está mais no meu ponto, na minha orelha, falando não é Sandy. Eu vou me esforçar para voltar a chamar de Sam. Bora lá, tanto faz. Para mim tá tudo ótimo. Meu amor, primeira pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Será que eu estou preparada? Nem sei, mas vamos lá. Com certeza você está. Você tem história demais. Aliás, você está o quê? 30 anos de carreira? Esse ano é o 31º, né? 31 já. 31. Começou em 1989, então 31. Ou seja, você tem não só uma história pessoal intensa, mas uma carreira intensa, então você vai com certeza ter muito para acrescentar aqui. É o seguinte, o artista, ele sempre busca um grande palco, né? A gente gosta, a gente quer ser entendido, a gente quer ser compreendido e consumido, né? Então o artista busca o sucesso, busca a aceitação do público. Alcançar esse sucesso é algo que poucos conseguem. Se manter nesse sucesso, então, é por uma porcentagem quase ínfima. Se a gente fizer a proporção entre artistas buscando sucesso
versus artistas que obtiveram esse sucesso. E não tem jeito, se você consegue, se você chega lá, cara, você pega gosto, né? Você se acostuma. Tem gente que até vicia, daí não consegue ficar atrás sempre buscando o sucesso, não consegue ter poucas palmas, né? Porque você vicia no grande palco, no grande aplauso, na histeria. Que afinal de contas, na verdade, todo artista tem seu ego para alimentar, tem seu ego para lidar. E eu quero saber como é que foi a transição de dormir Sandy Júnior, né? Um fenômeno de proporções inigualáveis no nosso país, muito importante na sua vida também, e se vê na manhã seguinte apenas Sandy, com um novo caminho para se iniciar. Essa é a primeira parte, mas aí depois eu vou desdobrar ela para... Primeiro vamos falar sobre isso, depois tem um desdobramento que é a volta de Sandy para Sandy Júnior. Então, eu fiz as duas transições, né? Eu realmente acordei uma artista solo que estava começando, entre aspas, do zero. Estava traçando um novo caminho, mas com uma bagagem gigantesca, né? Do que eu adquiri naqueles 17 anos de carreira com meu irmão. Para mim, como foi uma escolha, e eu não tomo decisões, não costumo ser impulsiva para tomar decisões. Eu penso muito, eu pondero muito, eu peso os prós e contras. E eu tomo, assim, sempre baseada muito na razão, assim, muito. E eu ponderei muito essa questão. Eu fiquei buscando em mim por bastante tempo o que eu queria. E eu cheguei a uma conclusão. Eu faço terapia desde os 18 anos, né? Eu já tinha 24 quando eu e meu irmão terminamos a dupla. Mas eu terminei com uma convicção, assim. Eu busquei aquilo. Eu estava precisando me reinventar como artista, eu estava precisando fazer uma coisa que fosse só minha e que eu precisava de um momento de recolha. Eu vivi muito tempo naquela de boom, show enorme, lotado, estádio, sabe, números, muito sucesso. Eu vivi muito tempo isso e eu estava buscando outra coisa. Vou te falar uma coisa. A gente achava que sabia, assim como eu achava que eu sabia. Mas depois que eu vi o documentário, cara, mesmo eu que convivi muito próximo de vocês, eu não tinha noção. Ninguém ali tinha noção do tamanho e da obrigação, assim, compromisso profissional. Acho que ninguém tinha ideia disso. Ninguém tinha ideia. E mal a gente sabia muito bem como era a nossa vida, a nossa rotina ou a falta dela, mas a gente não tinha noção do tamanho do sucesso. Porque quando você está dentro, é muito difícil você olhar com esse olhar mais objetivo e entender e saber dimensionar, né? Não é possível. Então, eu pude dimensionar melhor depois que acabou a dupla e principalmente depois que a gente fez esse projeto ano passado. Mas então, voltando àquilo, assim, eu queria ser menor. Eu escolhi isso. Porque já não era mais o que estava me alimentando como artista. O estilo de música que eu estava ali já buscando fazer, entendendo que estava dentro de mim, ele não condizia com um show em estádio. Ele aquilo era um tipo de música, né? Aquilo que eu estava buscando e que eu estava vendo dentro de mim era um tipo de música que era para um público, era para um lugar um pouco mais quieto, um pouco menor, um público um pouco mais seleto, no sentido de que era menos popular, assim, né? Era mais, vamos dizer, quase de nicho, assim. Então, isso combina com a minha personalidade. Eu sou essa pessoa. Eu sou muito reservada, eu sou uma pessoa, apesar de muito racional, eu sou sonhadora e romântica. Eu gosto de compor, eu gosto de fazer arte, eu gosto de mergulhar em mim, eu gosto de fazer coisas que façam sentido para mim. Eu gosto de fazer um projeto que me expresse como artista, como pessoa. Então, eu recolhi tudo assim, nessa intenção mesmo de olhar para dentro e de poder ser inteiramente quem eu sou. Sabe? E ali, fazendo a dupla, estando em dupla, eu era metade e meu irmão era metade. A gente se complementava muito bem e a gente foi muito, muito feliz fazendo aquilo. Mas tinha chegado um momento de eu ser só eu e ele ser só ele.
E isso foi muito rico, foi transformador, assim. E isso significava também dar um passo para trás na questão de visibilidade, sucesso e tudo mais. Mas eu já não tinha mais nada para provar para ninguém, e muito menos para mim mesma. Então, sabe, cara, eu acho que assim, eu não fiquei viciada em sucesso, eu era viciada no meu trabalho, no que eu fazia, naquilo que alimentava a minha alma, assim, sabe? Era nisso, era esse o meu gosto. Mas me diz uma coisa, Sam, viu? Saiu normal agora. Me diz uma Ah coisa, lá, Sam. tá quebrando a trava. É, agora você olha para trás e você consegue ver o filme, né? O filme já feito e consegue analisar e tal. Mas para uma mulher de 24 anos, dona de dona de um business de muito sucesso, como é que foi para você como líder desse negócio? Óbvio que se dividindo com o Ju sempre, 50%, mas como uma pessoa de muito sucesso de 24 anos, você não sentiu medo? Você não sentiu, sei lá, receio de Muito. abrir mão de uma coisa que é praticamente inatingível, que é o sonho de qualquer artista? Por isso que eu estava falando quando eu falei, eu te conheço, eu sei que você não é viciada no sucesso, pelo que todo mundo vê isso de você, mas o grande palco, o grande público, não dá um medo de perder isso e de repente nunca mais conseguir? Como é que uma pessoa de 24 anos abre mão de um business assim que investiu a vida inteira? Total, era muito medo. Eu fiquei apavorada, eu perdi metade do meu cabelo. Sabia que queda de cabelo tá ligada a medo? Se É, você for olhar na medicina chinesa, eu perdi mas metade do meu cabelo. você passou por isso? Caramba. Passei por isso, meu cabelo ficou ralinho, ficou metade. Eu fiquei com muito medo. Porém, foi mesmo um salto de fé, né? Foi uma aposta, foi uma coisa assim, tipo, e agora? Tá, tomamos essa decisão, queremos fazer isso. E aí, aí a gente ficou um mês conversando e pensando e olhando para dentro e fazendo terapia. Quando eu e meu irmão tivemos a conversa, só nós dois, né? E a gente chegou à conclusão, tá, então vamos encerrar a dupla. A gente ficou um mês pensando sobre essa decisão, refletindo e ponderando, Conversas fazendo difíceis, eu imagino, né? muito, muito. E depois a gente estava bem mais seguro e bem mais convicto e falou, então tá, então vamos comunicar para a galera. Aí a gente comunicou. Então, quer dizer, eu fiz assim agora, eu lembrei, né? Meu cabelo nasceu de novo, tá, gente? Ele cresceu. Passa-se por uma fase, né? Eu sei como Foi é. uma fase. Uhum. Mas, enfim, eu depois fui reconquistando essa confiança, porque, assim, eu estava saindo de uma coisa que eu fiz a vida inteira, de uma coisa que já era ali um terreno seguro, para ir para um terreno completamente novo, não sabia onde eu ia pisar, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu até, quando lancei o meu disco manuscrito, que foi o primeiro disco solo, né? Uhum. Eu fiz assim, agora eu lembrei que eu fiz a minha própria unha há 3 semanas, então ela tá descascando, mas então eu espero que vocês não reparem. Agora que eu me toquei, que eu tô botando a mão aqui, ó, olha Tá rápido, não. linda, tá perfeita. Eu faço minha unha sozinha agora, gente, na quarentena, mas é isso mesmo. Então, lá, quando eu lancei meu primeiro disco solo, manuscrito, eu até fiz um pequeno documentário falando sobre isso, sobre como foi esse momento, porque eu passei por um momento de muita imersão, eu tive que mergulhar em mim, assim, fazer muita terapia, conversar muito com as pessoas que eu amo, em quem eu confio, para eu ir desfazendo esses medos e para eu ir desbravando esse caminho, entendendo qual era o tipo de música que eu queria fazer, entendendo qual era a nova artista que eu seria, porque enfim, eu comecei do zero mesmo nessa parte artística, assim. E apesar de já ter um nome, as pessoas já me conhecerem, mas artisticamente eu era uma nova artista. E aí eu tive que ir tirando da frente um por um desses fantasmas que acabam aparecendo quando você fecha um ciclo e começa um outro que você não sabe o que vai ser, entendeu? Eu não tinha Inclusive, um plano traçado. não sabe nem se os fãs vão continuar gostando, né? É, Você e aí passou por esse pensamento, assim, olhando a sua carreira e falando assim, será que o que eu estou fazendo vai dar certo? passei muito por isso. Pensei, caramba, será que vai ter público que vai me querer? E aí conforme eu ia experimentando essas ideias, assim, eu ia esmiuçando, refletindo sobre cada uma delas, eu ia desmembrando, assim,
eu fui encontrando em mim assim, mas caramba, eu fiz a vida inteira um tipo de música que foi muito popular, porque graças a Deus, assim, o que eu queria, o que meu irmão queria, o que a gente sabia fazer, era o que muita gente gostava de ouvir. As pessoas se identificavam muito com aquilo, a gente tinha um público gigantesco, né? No Brasil inteiro, que a gente vendia milhões de discos, nossos shows estavam sempre lotados, era muita gente que se identificava com aquilo e eu pensava, bom, agora o tipo de música que eu vou fazer é menos popular e ela é mais assim, ela é puramente o meu gosto. O meu gosto não é exatamente muito popular, então muito menos gente vai gostar. E aí eu pensava, mas isso vai ser tão verdadeiro? Vai ser tão bom poder colocar para fora aquilo em que eu acredito 100%, que assim, eu quero o público que me quiser, sabe? Sim. Eu falei isso no meu documentário lá que eu falei para você do Uhum. manuscrito. Eu quero o público que me quiser, porque a qualidade desse carinho, dessa dedicação de fã e tudo vai ser incrível. Cara, isso é tão maluco, né? Nós, assim, os artistas são tão, assim, o paradoxo que me vem na cabeça é que, assim, a grande maioria dos artistas, a gente busca o que a gente não tem, no sentido de muitos artistas que são extremamente populares sonham em ter um trabalho autoral, de qualidade, que seja consumido por pouca gente. Ao mesmo tempo, tem muitos artistas que já são naturalmente elitistas, né, de nicho, que pô, também sonham em ter uma música cantada no país inteiro, sonham em ter um show no estádio. Eu falo por mim também, obviamente resguardando as devidas proporções, mas eu comecei, depois do seriado, como apresentador, eu comecei na MTV, que era super elitista, categoria A de público, assim, mas meu sonho era ser um comunicador popular, assim. Por que o Mesmo. artista é assim, E né? Porque a depois gente você busca. foi, né? Depois você virou um cara, né? Graças Com a Deus, um programa de consegui. TV super famoso, assim, né? Com bastante sucesso, com um público enorme, numa emissora bem popular. Que Graças a Deus, legal, né? eu atingi, sou muito, me considero muito abençoado. Mas por que que a gente é assim, né? A gente quer sempre uma outra Sim, parte, né? A gente está sempre indo atrás. mas eu acho que também um pouco vem do desafio, assim, tá? Isso aqui eu já sou, mas e aquilo? Será que eu consigo ser? Concordo, concordo. Então, Aham, porque eu sou movida a desafios. E eu uhum, morro de medo a cada vez que eu falei isso no nosso documentário, no documentário A História. aham. Cada vez que eu me vejo diante de um desafio, assim, parece que eu vou me jogar no precipício, parece que eu vou morrer. Mas e a adrenalina, e a vontade né, de saber que eu consigo fazer aquilo, sabe? Como é que é E da isso? onde vem essa motivação? Da onde vem essa coisa? Porque assim, ó, eu vou pegar só um exemplo rapidinho do documentário. Cara, quando vocês vão falando daquele show do Rock in Rio, você tem certeza que vai ser um terror. Você tem, eu tava nervoso assim naquele negócio, falando, meu Deus, que pânico tá nessa situação de não poder ensaiar, de ter que mudar, de passar. Você fala, meu, não vai dar certo esse negócio. Da onde vem? Da onde você, Sandy, tira essa confiança e de seguir adiante e fazer o negócio funcionar? Mesmo, né, frente a muitos obstáculos, como aparecem às vezes, né? Cara, eu não sei muito não, tá? Não sei, assim. Nunca parei também para pensar sobre isso, mas a gente tira de dentro porque a gente acredita muito naquele trabalho, e a gente gosta muito de fazer aquele trabalho, né? Quando a gente está num projeto, eu só fiz coisas até hoje em que eu realmente acreditei. Eu passei por algumas coisinhas, assim, pequenos momentos, assim, em que, isso aqui é a gravadora que quis, eu não queria muito, mas beleza, vamos lá. Uhum. É, umas coisas assim, né? Uhum. Porque você tem pessoas que estão acima de Sim, você normal. e acaba vindo, é normal. Mas, assim, normalmente, né? No geral, eu apostei muito nas coisas em que eu realmente acreditava. Então, isso, a gente se apropria mais do trabalho da gente quando a gente faz assim. Então, é mais fácil tirar uma força interna para seguir, sabe? Cara, tem uma coisa que é o compromisso e o profissionalismo também, que isso tá muito em mim, tá no meu sangue, assim. Eu cresci numa casa onde eu só vi isso como exemplo, e o exemplo é o que mais ensina a gente, né? Não adianta Uhum. pai e mãe falarem, se eles não são aquilo, você não vai aprender direito. Então, assim, eu vi o meu pai sendo esse profissional exemplar, assim, e eu me inspiro nele, sempre me inspirei. Minha mãe também. Então, minha mãe é muito séria, assim, ela é muito responsável. Séria no bom sentido, né? Ela é super brincalhona e tal. Claro.
Mas então eu sempre fui muito séria com os meus compromissos. E isso está muito na minha personalidade. Então, se eu fui contratada, eu assumi um compromisso, né, de falar, eu vou fazer isso, cara, por isso que eu sou até meio, eu sou detalhista, eu sou meio, entre aspas, chata, no sentido de ser um pouco exigente quando eu vou assinar um novo contrato. Qualquer coisa, seja para uma publicidade de Instagram, seja para um show internacional, seja para qualquer coisa. Eu deixo tudo muito combinado. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Não, aí a pessoa vem, negocia e fala, tá, isso aqui eu topo. Aí não sei o que, não sei o que. Mas se eu topei, meu amigo, eu vou até o fim. Eu vou fazer direito. Porque se tá combinado, que é tratado, não sai caro. Entendeu? Então, acho que eu tiro um pouco disso também, essa força. Do meu profissionalismo de falar, eu assumi esse compromisso, então agora, seja o que for, eu vou entrar com o pé arrastando sangue, mas eu vou entrar. Entendeu? E eu vou dar um testemunho aqui de quem sabe e viu isso, porque eu já falei isso muitas vezes e aproveito para falar aqui mais uma vez. O maior exemplo que eu já tive na minha vida de profissionalismo foi de você e do Júnior quando a gente fazia o seriado. E eu lembro que... você lembra como eu era, né? Eu era ator de teatro, né? Eu estava em outra frequência, né? Mas eu aprendi tanto, mas assim, é uma coisa que hoje, como eu lido com o meu trabalho, o meu sucesso, as minhas cobranças profissionais, a minha primeira influência foi você e o Júnior, porque eu nunca vi, cara, duas pessoas tão compromissadas com tudo que fazem, e não só com o trabalho, mas com as pessoas ao redor. Então, assim, eu lembro vocês, a forma que vocês cumprimentavam todo mundo da tia lá da faxina, o diretor, e a forma que vocês abraçavam e estavam presentes de corpo e alma em tudo que faziam, cara, isso ficou marcado dentro de mim. E ao longo de todos esses anos, os maiores picos de sucesso que eu já tive, eu sempre lembro disso, como uma meta de como eu tenho que ser como profissional. Isso que vocês eram dois molequinhos, né? Mais novos que eu, assim. Cara, mas já tinham essa coisa forte do compromisso, muito forte. Legal. Obrigada, viu? Obrigada. Muito, muito impressionante. Agora, como é que foi? Agora que a gente viu a transição de Dormir Sandy Júnior e Acordar Sandy, e você está falando que você achou essa essência, que você queria, você não tinha mais nada para provar para ninguém, mas como foi para você, como pessoa, tá? Dentro assim, de você, depois de tantos anos, olhar para essa Sandy, que está fazendo o som que queria, que estava, né, com a carreira do tamanho que ela queria, e dormir sabendo que ia acordar no dia seguinte Sandy Júnior, depois de ter experimentado os dois mundos, do sucesso extremo até assim, né, a sensação de anonimato, porque você sentiu mais ou menos, né? Você nunca sentiu o anonimato. Não senti. Mas, assim, é uma micro noção do que é, assim, um pouco mais calmo, né? Mas o nível do assédio realmente muda. Era um pouco melhor, assim, melhor entre aspas, né? Depende do ponto de vista. Era um pouco mais tranquilo. Eu pude ser mais pessoa física em alguns momentos, assim, do que antes, né? O assédio mudou um pouquinho depois de bastante tempo, tá? Porque acaba aqui, né? Acabou aqui em 2007, Sandy Júnior, estourado, último projeto, blá, 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 mexeu com o país inteiro. Aí demora um tempo para isso. Em 2008 eu não fiz projeto nenhum, eu ganhei como celebridade do ano numa revista que me elegeu com votação, que eu fui a celebridade do ano em 2008, que eu estava longe da mídia, estava fazendo faculdade, não estava fazendo nada. E aí, quer dizer, só faculdade, não estava fazendo nada assim, né, em público, artisticamente. Aí, então, assim, demora um pouco, aí as pessoas vão se acalmando e o assédio diminui, não sei o quê. Aí eu, né, assentou aqui, minha carreira solo assentou aqui num lugar diferente do que era Sandy Júnior, e depois, desculpa, mexi aqui. Eu tive essa sensação aí que você falou, de dormir Sandy solo, né, uma artista quase de nicho, assim, digamos, e acordei Sandy Júnior. E isso é tão maluco que eu vou te contar uma história que o Júnior me contou, que ele falou assim, cara, o Júnior, né, ele entrou todos os projetos dele solo, né, desde o 11 Mil Anjos ao Manimal, tudo, e ele falou que ele estava assim num patamar que ele ia para o aeroporto, tranquilo, pegava os voos, fazia os shows dele nas boates de todo lugar, tinha as pessoas que vinham tirar foto, ok, normal, mas era uma coisa assim, normal.
Ele falou assim, cara, que no dia que anunciaram a volta, no dia seguinte ele já não conseguia mais sair na rua. Não é louco isso? Vira uma chave que não é mais Sandy. Ah, é Sandy Júnior. Apesar de você ser a mesma pessoa, não é Sandy, é Sandy Júnior. Não é Júnior, é Sandy Júnior. E aí as pessoas viram uma chave maluca, cara. É muito maluco, porque foi muito, muito nítida a diferença. Foi não muito... Foi só mudou a assinatura. Gente, e foi um susto muito grande. E o meu irmão, para ele foi maior ainda, porque ele sim conseguiu experimentar um pouco essa coisa quase perto do anonimato, entre aspas, assim, de circular muito. Ele circulava melhor que eu, até porque ele ficou mais longe da mídia. E ele, da mídia assim, né, de massa, né? Sim. Ele foi escolher projetos que eram muito, muito de nicho, né? Música eletrônica, o que ele vinha fazendo nos últimos anos todos, né? Tinha gente que perguntava, gente que não está muito ligado, né? Perguntava, mas o Júnior ainda, né? Tem algum projeto, trabalha, faz alguma coisa? As pessoas até perguntavam, porque ele estava num tipo de projeto muito de nicho. Então, ele experimentou de verdade, assim, essa sensação, essa redução aí do assédio e tal, uma vida muito mais parecida com o anonimato. Mais do que eu. Então, para ele foi um choque gigantesco, assim, a reação das pessoas, né? O nível do assédio. E para mim, foi muito claro no dia em que eu fui fazer o Caldeirão do Hulk e a gente tinha, você lembra? A gente tinha anunciado o projeto, né, do show, da turnê, Nossa História, no começo de março, foi março do ano passado, dia 13 de março foi a coletiva. No dia 21 de março, a gente foi fazer o Caldeirão do Hulk. Então, nesse gap aí de uma semana, de 8 dias, eu não tinha saído para qualquer lugar. Eu estava aqui, estava nas minhas reuniões, não sei o que, não tinha ido, né, para nenhum lugar, assim, publicamente. Aí, foi o primeiro compromisso que a gente teve, foi esse Caldeirão do Hulk, dia 21. Quando eu cheguei na Globo, primeiro quando chegou no aeroporto já foi uma loucura, porque já tinha muito mais gente do que costumava ter. Ao longo desses anos todos, toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, até por um compromisso pessoal, as pessoas descobrem e elas estão lá no aeroporto. Mas nesse dia tinha muito mais gente, fotógrafo para cima e para baixo, um monte de paparazzi. Aí quando chego na Globo, eu tenho foto minha, tem um registro desse momento. Eu tava com a mochilinha de brinquedo do Theo, o Theo carrega uns brinquedinhos dele, eu tava com a mochilinha dos Avengers pendurada no braço aqui. E aí, né, mãe, totalmente bastidores, eu chegando lá, assim, mal arrumada e tal. Tinha tanto fotógrafo me esperando e tanta gente da própria Globo que tava acostumada a me ver lá, para cima e para baixo. Eu tô direto lá, naquele Projac. Aí eu chego lá, tem uma plateia me esperando, gente atrás do vidro, assim, corredores fechados para barrar as pessoas que estão querendo chegar. Fotógrafo, assim, aquela cena de filme. E aí eu olhei assim e fiz assim, sabe? Tipo, oi, sou só eu, gente. Sou só eu. O que tá acontecendo? Isso Cara, é uma coisa que não tem como você esperar, né? Não tem como você esperar. E aquele dia eu estava muito assustada. Fiquei muito assustada. Falei, o que está acontecendo? E agora, como é que eu vou lidar com isso, sabe? E aí foi o dia também. Nossa, me lembro direitinho, meu celular não parava. Eu mudei meu número, inclusive, depois. Porque foi o dia em que abriu para venda de ingressos para os primeiros shows. Então, aí ficou aquele negócio de fila. Ai, 500 mil pessoas na fila, 600 mil pessoas na fila para comprar ingresso virtual, né? Fila virtual para comprar ingresso. E as filas físicas também já, né, se aglomerando na época em que podia ter aglomeração. Até saudade disso. E aí, então, a gente toda hora recebia alguma coisa. Meu Deus, olha isso. Aí, print disso, print daquilo. Olha aqui a fila para comprar ingresso. Olha isso. Então, foi uma comoção e tudo no mesmo dia. Eu fiquei tão esgotada emocionalmente. Foi tão puxado, tão pesado lidar com aquilo, porque você fala, caramba, gente, eu sou só um ser humano. Eu sou a mesma que eu era ontem. Eu sou a mesma que eu era no dia 12, o dia anterior à coletiva. E aí agora tá o Brasil inteiro querendo saber o que está acontecendo comigo. Comigo que eu falo é comigo e meu irmão, tá? Mas eu tô falando de mim. Todo mundo querendo perguntar coisas, todo mundo se aproximando, todo mundo querendo ingresso, todo mundo, né? Vinha o primo do tio, do vizinho, do filho, né?
eu preciso de ingresso, eu não vou conseguir comprar ingresso. E eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Cara, foi muito louco, foi muito louco. Para fechar essa primeira pergunta, você sentiu, agora sim, vai olhando para trás, você entrou, vamos combinar assim, tem o Mode Sandy Júnior e o Mode Sandy carreira solo. Você entrou e saiu. Você sente que qual das duas Sandys, qual dos dois, enfim, meios é a sua essência? Eu não tenho dúvida. Assim, eu não espero não passar, eu espero não passar a impressão errada. Eu sou extremamente grata, extremamente realizada com toda a minha história, minha trajetória. Eu fui muito feliz cantando com meu irmão. Eu fui muito feliz na turnê do ano passado, mas eu não sou aquela pessoa. Deu pra ver. Eu me diverti, eu corri pro abraço, me joguei de verdade, assim. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Foi interessante saber que eu ainda sei ser aquela artista. Eu tava com muito medo de novo, assim como, né, naquele momento atrás, quando eu fui ser a Sandy solo, menor e tal. Me deu medo do que eu ia encontrar. O ano passado me deu muito medo também. Muito medo, assim, será que eu sei ser essa artista pop, subir num palco gigantesco com LED, com banda, balé, blá, 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 holofotes, e gente esperando, e filas quilométricas, e 45 mil pessoas, 48 mil pessoas no estádio, no último show, 100 mil pessoas na cidade do rock, um Rock in Rio só para nós, assim. Eu pensava, será que... E ainda que quando começou, né, quando eu estava ainda nesse processo de saber, né, será que eu consigo e tal... ainda eu não tinha dimensão, né? Porque o projeto era para ter 10 shows, era para ser em lugares muito menores, e aí depois virou tudo aquilo, né? Uma turnê gigantesca, a segunda maior turnê do mundo, segundo The Post, New York Times. Loucura. Uma loucura. Então, e ainda eu estava já muito assustada, mesmo sem saber o que viraria, né, a turnê. Mas, enfim, foi um grande susto, um grande medo. Será que eu sei ser essa artista? E aí fui lá e vi que eu consegui, foi maravilhoso isso, entender que eu tenho essa versatilidade, né, ainda tenho essa veia pop, se eu quiser explorar, enfim, foi legal. Artisticamente, eu explorei outras áreas, né, que já não explorava há muito tempo, então, para mim, foi muito rico, né, foi uma experiência muito rica, assim, foi um aprendizado enorme, assim. Mas, e até assim, para eu conquistar um pouco mais de confiança, eu não sou uma pessoa muito confiante, muito segura sempre, eu não sou, então foi muito bom para mim, por esse lado também. Cara, parece estranho, né? É uma loucura. Mas eu vou guardar isso para a segunda pergunta. Tá. A gente vai entrar nisso na segunda pergunta. Então, porém, só terminando de responder, eu sou a Sandy solo, eu tava louca para voltar para isso aqui. Eu tava louca e agora estou muito realizada e feliz com tudo do ano passado e muito feliz de voltar a poder ser só eu, assim, o que eu já, né, que eu já tinha entendido de mim mesma e já vinha traçando, né, agora 2010, tô com 10 anos de carreira solo. Então, essa sou eu. Perfeito. Eu tô igual aquelas pessoas que apresentam um jornal, sabe? Embaixo eu tô com roupa de ficar em casa, quase pijama, a calça bem... com roupa de ginástica e da cintura para baixo. Maravilha. Segunda pergunta. Eu gosto muito dos arquétipos. Eu sou o cara que torce para a mitificação de pessoas extraordinárias. Por exemplo, eu torço sempre para o melhor jogador fazer a cesta no último segundo para que ele se torne ainda mais icônico, sabe? Acho que a humanidade precisa desses exemplos, dessas pessoas, assim. E nos meus estudos, porque eu gosto muito desses grandes seres humanos, assim como você, nos meus estudos sobre grandes seres humanos, eu vejo dois perfis. Um é o que tem a determinação de batalhar para realizar o sonho, sabe? Aquele que faz o que ninguém faz para ter o que ninguém tem, tipo o Rocky Balboa, sabe? O cara que traça estratégia, vai à luta, dá a vida. E do outro lado eu vejo aquele que parece ser predestinado, que é uma coisa muito forte, porque a pessoa cai naquilo meio que por acaso, sem realmente ter aquele objetivo.
mas o mundo vai girando e automaticamente as coisas vão acontecendo ao redor dela, e quando vê, ela se torna o maior expoente daquele meio e daquela situação, assim. E essas pessoas predestinadas me fascinam demais, assim, porque elas parecem, como eu falei já para você, parecem objetos de Deus colocados em pontos estratégicos e que, assim, edipianamente não conseguem fugir do seu destino, sabe? Então, por exemplo, a Xuxa é assim. As pessoas olhavam para ela e enxergavam o que nem ela via nela mesmo. A Joelma, que eu conheço também bastante, nunca quis, fez de tudo para evitar começar a cantar, mas as coisas foram acontecendo ao redor dela. Legal. Uma característica que eu sinto muito na sua família é essa, de predestinados. E eu nem falo do óbvio, tá? Que seria o Chororó, seria você e o Júnior, mas fica claro em todo mundo, até na sua mãe, por exemplo. Porque, poxa, no documentário a gente vê ela sempre falando assim: eu não sou empresária, eu não sou diretora, eu não sou fotógrafa. E no final ela faz tudo com maestria, cara, né? E aí a gente vê o mais surpreendente, que é o que a gente estava falando ali no final da primeira pergunta, que também é resultado dessa situação de predestinado, que é você. Cara, uma pessoa no auge do sucesso, que tem a total capacidade de dominar qualquer palco, de repente, assim, começa a se questionar: será que eu sou uma artista para aquele palco, para esse tamanho de palco, que nem você estava falando agora, 5 minutos atrás, cara? Então, partindo do princípio de você ser uma mulher incrível, ter uma carreira incrível, que começou independente da sua vontade, mas se mantém até hoje como cantora solo, como é que você define a parcela de destino e a parcela de planejamento, foco, obstinação? Cara, eu acho que é uma mistura de tudo, assim, eu não tenho como, não sei falar de porcentagem, assim, mas eu acredito muito, assim, eu olho por um outro viés, essa coisa do predestinado, assim. Eu sei, tá, o quanto eu trabalhei e o quanto meu irmão trabalhou e o quanto a minha família inteira trabalhou para chegar onde a gente chegou, assim, foi muito suor, foi muita dedicação, assim, de verdade. Foi levar tudo muito a sério, aquela coisa que a gente falou do profissionalismo e tudo. Mas eu não posso, tem umas coisas que são invisíveis e são subjetivas e que são difíceis de medir, como, por exemplo, o fator sorte, porque eu acho que existe a questão de sorte, assim, cara, você tá no lugar certo, na hora certa, tipo, o tipo de música que eu gostava, que meu irmão, né, que a gente gostava e sabia fazer, era o tipo de música que mais gente gostava de ouvir. A gente teve uma sorte aí, vamos combinar que tem muita gente que é sério como a gente no trabalho, que se dedica como a gente se dedicou, que tem talento como a gente tinha, e é muito louco, porque assim, o talento, né, se você vai falar sobre as profissões outras profissões assim mais comuns assim que a gente vê, né? Sei lá, um bom médico, ele tem que ter estudado muito, ele tem que ter uma vocação ali, ele tem que ter, mas se ele tiver as ferramentas, se ele tiver feito direito o trabalho dele até ali, ele vai bem no trabalho dele, né? Se sei lá, qualquer pessoa, um fisioterapeuta, estudou direito, né? Ele vai desempenhar bem o trabalho dele, ele vai conseguir algum destaque se ele se dedicar muito. Agora, a gente, na questão artística, tudo é muito subjetivo, porque então todo mundo que é muito talentoso tinha que fazer muito sucesso, e não é assim, né? Então tem essa coisa aí mais mística, talvez, de, não sei, predestinado, mas tem a questão que também a gente não pode medir, que é uma coisa muito sutil chamada carisma, que as pessoas, é muito difícil definir e é muito difícil estando dentro de mim, né? Eu sendo eu, assim, eu não enxergo, eu não vejo, eu vejo que tem pessoas carismáticas, assim, que, essa pessoa, eu não consigo tirar o olho dela, nossa, que pessoa agradável de olhar, que pessoa agradável de estar perto, eu vejo isso em outras pessoas. Isso não tem como aprender. Isso não tem como aprender, exatamente. E eu ia para fora é difícil falar de mim, né? Eu não quero soar pretensiosa não, tirando toda tira a modéstia. Vamos chegar na essência, porque
é importante, assim, a gente ouvir de uma pessoa como você, assim, a essência mesmo. A gente sabe o seu tamanho, a gente sabe do seu sucesso. Nada que você falar aqui, na primeira pessoa, vai impressionar a gente, porque a gente sabe. Tá bom, eu não quero soar pretensiosa nem nada, mas deixando tudo isso muito claro, muita gente sempre me disse que eu tenho carisma. É uma coisa que, como eu falei, eu não saberia dizer se eu tenho carisma, mas as pessoas me dizem que eu tenho carisma, que a gente tinha carisma. E aí fora do Brasil, eu ia viajar, eu era pequena, eu ia viajar, e as pessoas vinham falar para minha mãe, nossa, como é linda, she's so cute. Oh, não sei o que, vinham comentar, quantos anos ela tem? Ai, mas ela é tão fofa, nossa, olha, nossa, meu filho não para de olhar, minha filha não para de olhar para ela. Sabe, bebezinhos que ficavam me olhando, sabe? E tinha uma coisa assim que daí a gente não sabia explicar e o nome que eu conheci foi carisma. Então, tem uma questão assim também, dessas coisas que não são exatamente mensuráveis, não são exatamente definidas, né? Não dá pra gente definir muito bem, são mais subjetivas, mas fazem parte, estão aí, né? Mas que também essas coisas, elas, que nem eu disse, elas podem fazer acontecer. Elas chamam a atenção e é difícil tirar os olhos, como você bem colocou. Mas elas não mantêm uma carreira de tantos anos assim. É verdade. Então, aí entra a parte que eu sei de vocês, que é a obstinação, foco, planejamento, né? E em que momento você sentiu essa transição de ser uma garotinha cute, uma luz, um brilho, mas que não tinha muito controle do que estava fazendo, né? As coisas estavam acontecendo ao seu redor, você era só o foco principal da ação ao seu redor, para realmente começar a falar, não, peraí, para eu chegar lá eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. E, cara, eu lembro que, assim, eu vou até falar uma coisa, mas eu já vi você falar isso em entrevistas, então não estou falando nada que te exponha. Mas eu lembro que quando a gente convivia proximamente, você era uma menina de 16, né? 16, 17 anos. 16 anos. E tinha gastrite. Eu lembro que você tinha muita gastrite. E isso é como eu posso falar, uma consequência, uma consequência dessa obstinação de foco e de trabalho, né? Exato. Eu sempre fui muito autocrítica e a minha gastrite veio por causa disso. Eu me cobrava demais, eu queria fazer tudo muito bem, eu queria eu queria ser boa em todas as áreas. Então, eu queria ser uma ótima aluna, eu queria ser uma ótima filha, eu queria ser uma ótima amiga, eu queria ser uma ótima profissional, uma ótima cantora, uma ótima atriz. Eu queria ser ótima, eu queria fazer tudo muito bem. Sempre fui muito perfeccionista e sempre me cobrei demais. Então, aí as consequências aparecem, né? Você não pode, com 13 anos, achar que você tem que ser incrível em tudo que você faz, que é sua obrigação ser incrível em tudo que você faz. E aí, enfim, você é muito nova para aguentar uma pressão dessa, acaba aparecendo aí a coisa mais, né? A gente acaba somatizando, vem uma doença psicossomática. Gastrite é totalmente, né? Cara, e mais uma coisa, eu acho que a gente falando disso tudo, me veio uma coisa assim, tem uma questão que também não se pode medir, não se pode explicar muito bem, mas eu sempre fui muito intuitiva. E a minha família, a gente sempre teve uma sensibilidade artística aguçada. Isso é uma coisa que também é difícil de ensinar ou aprender com alguém, sabe? Tipo, a gente chegavam as coisas pra gente, a gente não fez assim uma carreira, né? Daquelas assim, de que, sei lá, vamos formar uma banda, né? Uma nova boy band, como era naquela época, nos anos 90, 2000, boy band. Então tá, a gente pega aqui um assim, um assado, um estereótipo tal, um cara descolado, um cara moderno, um cara, sei lá, um oriental, um negro, vamos fazer uma mistura, bem eclética e bacana, ficar bem colorido no palco, bem bonito, cada um tem um potencial mais aqui ou mais ali, e aí a gente então uma química, uma mágica aqui, né, com essa galera que faz essa sinergia aqui, e daí a gente explora assim, a gente traça a estratégia de divulgação, a gente lança primeiro assim, depois assado, depois faz isso, depois lança um disco e depois lá. Nunca esse planejamento, essa coisa muito pensada, nunca foi assim com a gente, nunca foi. A gente sempre foi analisando o que chegava,
E aí, claro, a gente sempre foi criativo também, a gente sempre teve essa coisa da criatividade artística, então era uma mistura do que de saber aproveitar o nosso potencial, eu acho, sabe? De falar, isso aqui é legal fazer, vamos fazer. Apareceu esse convite, que legal, vamos fazer. Então agora vamos fazer um disco mais assim. Eu tô com vontade de fazer. Mas era uma coisa de feeling, assim, uma coisa de intuição também, sabe? Cara, eu acho extraordinário, sabia? Acho extraordinário, porque assim, é exatamente o que eu falei, assim, é isso que você falou. Eu vi no documentário seus pais contando que a cada passo sua mãe chegava e falava, chega, né? Não Chega, vamos né? fazer, né? Chega, né? É aquilo que eu falei, é não querer, mas ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo meio que contra a própria vontade. Apesar de vocês, a gente vê no documentário, isso, não, a gente quer continuar, mas pequenininhos, assim, óbvio, gostando do bonde, né? Gostando do rolê todo que estava acontecendo, porque é óbvio que é legal, né? Mas sempre a Noeli falando, não, chega, o Chororó chega, vai, não dá. Então é muito, por isso que eu fico fascinado, porque é como se edipianamente era para acontecer, sabe? É muito louco isso, assim, é muito louco, porque quantos tentam, quantos têm o potencial? Aí eu acho que também tem o lance que você estava falando da sua família, de você ter nascido nesse berço. Eu acho que seu pai tem um papel fundamental também, né, na sua formação como artista. Acho que esse é um grande diferencial, né? Mas como é que foi para você se libertar dessa pressão que você falou que você tinha de ser a melhor em tudo? Tem que ser a melhor atriz, tem que ser a melhor cantora, tem que ser a melhor dançarina, tem que ser o melhor em tudo. Como é que você conseguiu se libertar disso? Se é que você se libertou, né? Exatamente. Tá. Esse perfeccionismo, essa autocobrança, eles me acompanharam assim a vida inteira porque fazem parte da minha personalidade, sabe? O meu irmão que estava ali vivendo a mesma coisa que eu não teve os mesmos problemas que eu tive de saúde, assim, nesse sentido, sabe? De ficar tão tenso. Naquele momento em que a gente estava vivendo aquela vida corrida e tudo, ele levava as coisas de uma maneira diferente de mim. Apesar de ser tão profissional como eu, tão dedicado como eu, tudo, a gente trabalhava igual. Só que ele acabava... Se você deve lembrar lá no programa, acabava a cena, ele ia lá curtir com a galera, ia contar piada, fazer aqueles videozinhos junto com o Douglas. E eu ia para o camarim ler o próximo texto, eu ia para o camarim fazer uma tarefa da escola, entendeu? Porque eu, cara, não relaxava. Isso é muito difícil, isso é muito ruim. Você tem que saber o limite, você tem que também aprender a relaxar. E eu melhorei, sim, nisso, melhorei. Hoje eu sou uma pessoa que sabe apreciar mais os momentos, assim, de descontração, de estar em família. Depois que o Theo veio, então, mais ainda. E eu aprendi muito com o Lucas, porque o Lucas, ele se entrega para o trabalho do mesmo jeito que ele se entrega para a diversão. E por relaxar, e por ser uma pessoa solta. Então, eu aprendi bastante com ele e hoje eu consigo também ser um pouco mais tranquila em relação a isso e saber que eu, enfim, eu não vou sempre acertar, eu não vou ser melhor, é pretensioso demais até você querer ser. E não era uma coisa assim, eu não tinha competição nenhuma com outras pessoas. Eu competia comigo mesma, eu precisava me superar, eu não precisava ser melhor que ninguém, era em relação a mim a coisa, sabe? Então, mas eu entendi que assim, não dá, cara, não dá. Eu vi o que eu sofri a vida inteira por ser assim. Então, eu hoje coloco os meus limites e para mim mesma, inclusive, porque senão eu não, né, a minha saúde ia ficar muito prejudicada. Mas eu te falo que não é fácil para uma pessoa que chegou no patamar que você tá, com um nível de cobrança tão grande, conseguir ter o pulso firme para parar a engrenagem, como vocês pararam, falaram, não, eu quero ter esse momento. E isso é muito impressionante, porque aquilo que eu falei, no momento que você está naquela engrenagem, parece que ninguém quer que pare, nem você às vezes quer que pare, né? Porque você está embolado naquele sucesso, assim. Mas eu juro para você, assim, pode ser que em algum momento ou outro isso tenha acontecido, até vejo no meu rosto, assim, em algumas imagens nossas do passado, que eu estava um pouco assim, mas eu não sou essa pessoa de entrar no piloto automático. Eu estou sempre pensando, sempre me analisando, sempre pensando se
será que isso é bom para mim? Será que eu vou saber fazer isso direito? Ou melhor deixar quieto? Para quê? Eu não tenho nada para provar para ninguém. Depois da carreira solo, isso foi vindo cada vez mais forte, foi ficando mais claro, mais e mais claro para mim, assim. Eu, eu, eu meço os meus passos e eu pondero, eu penso pra caramba, assim, eu penso muito todo dia, muito, assim, porque eu só posso ser o que eu sou, só, entendeu? Eu não posso dar nada mais que isso. Então, eu aprendi e ainda, claro, ainda é um aprendizado eterno, eu acho, mas estou aprendendo a dar o passo do tamanho da minha perna e ser o que eu consigo ser e só isso. Inclusive na maternidade, a maternidade está me ensinando muito isso. Olha que, né, legal a gente fazer essa reflexão que a gente vai encontrando mais coisas. Estou aqui como se eu estivesse na terapia. A maternidade está me ensinando, né? A maternidade está me ensinando muito isso, cara. Porque o tempo todo você se depara com seus limites como mãe, com as suas fraquezas como mãe. E você tem que se perdoar, você não tem saída. Não tem. Você tem que se perdoar, você tem que ser o melhor que você consegue ser, mas que você consegue ser. Não aquilo que sonha, vê, acha lindo e não consegue. Vai ser uma busca eterna que vai te fazer mal para sempre. E às vezes até se propõe a fazer e consegue, mas é por um tempo, porque ninguém consegue ser um super homem, uma super mulher em uma hora. Pifa. Exatamente. E o melhor elogio que o Lucas fez para mim outro dia foi sobre isso, assim, ele falou: "Olha, você consegue ser. Eu não sei como é que você faz isso. E eu me sinto aqui remando, eu me sinto, nossa senhora, ó, eu me sinto ainda a passos que eu tenho que percorrer muito ainda para alcançar o meu objetivo, assim. Mas ele falou: você consegue ser uma ótima esposa, você consegue ser uma ótima mãe, você consegue ser uma ótima profissional. Eu te admiro em tudo, ele falou, porque você se entrega para tudo que você está fazendo. Mas eu me entrego porque eu me entrego até onde eu consigo ir, entendeu? Eu não sou a esposa assim, tipo aquela que só se doa pro marido, aquela que só é perfeita pro marido. Não, eu sou boa para mim também. Eu tenho meu espaço também, sabe? E como mãe, a mesma coisa, e como profissional, a mesma coisa. Então, quando a gente coloca os limites da gente, os limites que a gente tem, fica mais tranquilo saber que aqui dentro desse território, né, aqui eu posso explorar, mas eu não posso ir além disso. É uma grande sabedoria isso, uma grande sabedoria. E para uma pessoa que foi tão cobrada para ser tantas outras pessoas, estar em tantos lugares, realizando tantas atividades diferentes, caramba, isso podia ter dado muito errado, na verdade, ao longo da sua vida, entendeu? Você já parou para pensar nisso, cara? Pela infância que você teve, podia ter dado muito errado, cara. Já parei muito para pensar nisso. Muito, eu falo muito sobre isso na minha terapia. Outro dia eu vi aquele documentário do Michael Jackson, né? Nem sei até que ponto, né? Tudo aquilo é verdade ou não tô nem questionando isso, mas é que quando eu vejo a história dele, né? E a história de muitas outras pessoas que começaram na infância, assim, tem tanta tristeza, tem tanta, às vezes tem consequências tão dolorosas e tão definitivas até, né? Sim. Coisas tristes de verdade, assim, que a gente vê e que são tão comuns que eu falo, caramba, eu sou muito grata por, depois de tudo isso, né? A pessoa que foi famosa na infância, que não tinha privacidade já na adolescência, que estava tão exposta durante toda a sua vida e ainda consigo ser uma pessoa normal, assim, que eu sou uma pessoa feliz, cara, eu tenho uma família, eu tenho uma vida tão normal, sabe? E eu sou tão feliz por isso. E consegue aceitar isso, né? E gostar. E gostar, sabe? Claro que eu tenho os meus sofrimentos, muitos, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos defeitos, eu não gosto de chamar de defeitos, eu gosto de chamar de dificuldades, porque todos temos, né? Não quer dizer que são defeitos, mas são coisas que a gente precisa melhorar na nossa personalidade, às vezes. Eu tenho muitos, assim, muitas falhas e tal, e eu enxergo todas elas, e eu busco melhorar nelas e tal. Mas eu sou tão um ser humano, assim... Cara, eu sou realizada, eu sou feliz, e eu me sinto bem sucedida por ser
feliz por conseguir ter feito da minha vida uma coisa, um mar onde eu gosto de navegar e eu tenho pessoas que me amam aqui do meu lado, sabe? Eu não posso querer mais nada disso. Esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. Porque você pode ser amada por milhões como você é. Você pode anunciar um show no estádio que vende em 1 minuto, que sold out em 1 minuto. E isso é um tipo de admiração e amor. Mas quem realmente, as pessoas das quais você precisa da aprovação e do amor, que é a sua família, é o Theo, é o Lucas, são as pessoas que vão estar lá mesmo quando toda essa galera não tiver. E essas são as pessoas que realmente você precisa se sentir bem-sucedida a respeito. Exatamente. Né? E você consegue fazer isso, cara, é realmente muito, muito admirável. Muito. Legal. Obrigada. Você consegue ao longo desse tempo, entender o porquê? Teve algum momento assim que você consegue entender o porquê desse caminho de você não ter dado errado, não ter ficado muito louca, drogada, reclusa, fechada num mundo estranho? Eu tenho uma opinião. Assim, eu acho que a base da minha família foi muito importante. Eu sempre tive pessoas muito pé no chão me falando, você está famosa, mas você é uma pessoa normal. Você não é melhor ou pior que ninguém. Você é uma pessoa normal. Não esquece disso, sabe? Nunca despiroquei, fiquei deslumbrada com sucesso, nunca tratei qualquer pessoa como eu sendo um ser superior. Eu sempre soube que eu sou igual. Cara, minha família foi muito, muito importante, fundamental para isso. E eu também sempre fui, agora sem que, né, minha família tem muito mérito, mas também tenho que reconhecer o meu, de ter sido sempre uma pessoa extremamente racional. Eu busco o sentido das coisas, e se elas não fazem sentido racionalmente, tá alguma coisa errada. Então, assim, não faz sentido eu analiso assim na prática, eu sou muito pragmática, muito pragmática. Então é isso, acho, sabe? Tipo, de entender o que é importante, o que é mais importante, sabe? Por que eu seria melhor que alguém? Por que eu tenho que me desesperar por causa disso? Tem coisas que são muito difíceis de lidar na fama, porque você estar exposta, estar à mercê da opinião pública. Hoje em dia, com essa coisa de internet, né? Você ser cancelado é uma coisa, assim, né? Cruel, é uma crueldade o que acontece com as pessoas que estão aí na mídia e tudo mais, as pessoas que estão expostas. E a exposição, e eu não gosto da exposição, mas ela faz parte da minha profissão. Eu realmente não sou. Se eu pudesse escolher ser anônima e ainda conseguir viver do meu trabalho, que não existe, né? Uma coisa que não existe. Mas eu escolheria até, porque a fama é uma coisa que me atrapalha, na verdade, né? Se for ver. Em algum momento você gostava da exposição? Cara, eu preciso dela para o meu trabalho, então é difícil demais dizer. É muito difícil, assim. É bacana você ver uma foto bonita sua na capa de uma revista. É bacana você saber que te elegeram como uma das mulheres mais sexy, dá aquela massageada no ego, é aquilo que a gente estava falando, todo mundo tem ego e a gente, né, precisa alimentar de alguma maneira isso. É legal, é legal. É legal você ver que tem um monte de gente ali na plateia para te assistir. É maravilhoso. Eu não nego essas coisas, sabe? Mas a coisa de ser reconhecida o tempo inteiro, ser assediada, estar exposta, ter a sua privacidade invadida, todo mundo reclamar porque você não posta foto do seu filho. Umas coisas assim que vêm junto com a fama que são muito difíceis de lidar. Peso, né? Tem um peso. Então é aquilo, como eu vivo de música, e música eu só consigo viver disso, me sustentar se eu, né, tiver algum nível de sucesso, então eu preciso do sucesso. E é muito delicioso receber o amor das pessoas. Essa acho que é a melhor parte de todas, né? Porque você vê no olho de uma pessoa que ela se identifica com a sua música, que ela se identifica com aquilo que você escreve, com aquilo que você canta, é lindo.
Porém, então tem esse lado muito bom, tudo tem o lado bom e o lado ruim, e o lado ruim da fama é muito difícil de lidar. Especialmente uma pessoa como você, cara, que teve essa exposição desde muito cedo e nunca pôde opinar muito ou decidir se queria ou não, né? Então, Exato. realmente é difícil, né? Isso a gente não escolhe, né? Isso vem junto. Uhum. E aí que às vezes, e não importa o nível de sucesso em termos de, se você é um artista assim que está vendendo muito disco, vendendo entre aspas, né? Hoje não existe mais venda de disco, mas é um artista que está lá, vai todo mundo bombando, milhões nos streamings, milhões de pessoas te ouvindo nos streamings ou assistindo nos canais, nas plataformas digitais, lá. Você é uma pessoa que tem números bombados, ou se você é uma pessoa que tem números menores. Se você é famoso, se você é uma celebridade, uma coisa nem tá tão ligada à outra. Mesmo eu tendo saído de Sandy Júnior, eu continuei sendo uma celebridade. Eu continuei sendo muito famosa, sendo muito assediada e tendo nada de privacidade, né, fora da minha casa e até na minha casa. É muito complicado. Outro dia vieram pessoas entregar um móvel que eu comprei e as pessoas ficaram plantadas. A gente não vai embora se ela não descer para falar com a gente. Caramba. Sabe? Eu não sabia nem que essas pessoas sabiam que estavam na minha casa, porque eu não botei meu nome no negócio. Imagino. E aí você fala que... Imagina a situação. E sabe que uma coisa que é engraçada? Por exemplo, eu sempre falo isso nos Estados Unidos. Por exemplo, eu passei por isso. Assim, eu estava sentado num jogo de basquete, sentado assim na quadra, e do meu lado, assim, duas cadeiras, do lado estava o Floyd Mayweather, que é um boxeador, né? Muito famoso. Muito famoso. Aí é o maior de todos os tempos, assim. Para mim é o Tyson, mas ele é considerado, né? Aí chegou um cara, que era o cara que estava me recepcionando da NBA, e eu falei assim, pô, pede para ele para tirar uma foto, né? Tipo assim, fala quem eu sou, né? E fala que eu quero tirar uma foto com ele, né? E tal. E aí ele foi lá, o representante da NBA, falar com o cara, e aí ele voltou para mim e falou assim, cara, ele falou que muito legal te conhecer, para você continuar fazendo o seu trabalho, mas ele não está trabalhando hoje. Olha então, só. a foto é considerada trabalho, dia de trabalho. E ele não estava trabalhando, então ele não tirou a foto. Eu mega respeitei, achei o máximo, cara. Eu falei, pô, imagina se fosse assim, né? Exatamente, cara, é muito isso, assim, é muito engraçado, porque você entende a pessoa ficar triste, você entende, mas para você aquilo realmente é um trabalho. Então, assim, eu tenho uma super dificuldade com isso. Quando eu saio da minha casa, eu não consigo sair de qualquer jeito, porque eu sei que 2 passos alguém vai pedir para tirar uma foto comigo. Ou vai tirar uma foto de longe, o que é muito pior, né? Porque eu prefiro 1000 vezes que a pessoa chegue e peça, posso tirar uma foto com você? Do que a pessoa tá lá de longe, fingindo, disfarçando. Aqui com o celularzinho aqui assim, né? E eles acham que a gente não vê, né? Mas a gente sempre percebe. A gente sempre vê, cara. A gente sempre vê. Exatamente. Eu tô fingindo que tô mexendo aqui no meu celular. Então, você tá fora de casa, você tá trabalhando. E eu até admiro assim, as pessoas que conseguem colocar esse limite. Eu não consigo. Porque eu não consigo pensar naquela pessoa que pode ter uma única oportunidade de estar com o ídolo dela, tirar uma foto com o ídolo dela. Só que é invasivo, entendeu? Então é um conflito enorme. Assim. É um paradoxo, é um paradoxo. E obviamente, para quem está assistindo, tem que ficar claro que assim, é óbvio que o amor existe, o carinho existe, a gratidão existe demais, só que é um paradoxo, porque hoje em dia todo mundo fala tanto assim, o WhatsApp, tem que desligar o WhatsApp, porque senão você trabalha 24 horas por dia, as empresas têm que respeitar isso, não sei o quê, mas pra gente, de certa forma, é isso, né? Pisou fora de casa, é trabalho, 24 horas. É muito louco. Cian, última pergunta, a terceira pergunta. Quando a gente fala de destino, a gente também fala sobre acreditar em algo maior, uma coisa que nos guia. Eu acho que numa posição como a sua, de uma vida onde a realização de sonhos é uma realidade, onde você tem inúmeras experiências abençoadas, no sentido que elas poderiam ter dado muito errado, mas saíram perfeitas, eu acho que é até mais fácil sentir esse algo maior, né? No DVD, eu vi que vocês rezavam o Pai Nosso antes de entrar no palco. Eu quero saber qual que é a sua relação com a religião, em que você tem fé e como pratica. Cara, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito. Mas eu não posso dizer que eu tenho uma religião. Assim, eu sou batizada católica, eu cresci no catolicismo, assim, não era aquela
a minha família não era aquela de frequentar a igreja, até porque acho que eles tentavam um pouco e aí a gente via que a gente tinha assédio até na igreja. Então não era Nossa. legal. Aí não é Caramba. uma experiência completa, né? E aí a gente parou de ir para a igreja por causa disso também. Eu lembro da minha infância de ter ido umas poucas vezes, assim. Caramba. Aí, então, eu nunca fui muito de frequentar, primeiro por causa disso, e aí depois eu fui entendendo o meu próprio caminho na questão da espiritualidade, né? Porque a religião católica veio através da minha família, não foi minha escolha. E depois, quando eu fui ganhando estofo, assim, fui ganhando, enfim, Vivência. conhecimento, vivência para escolher, então eu escolhi um outro caminho, assim, eu acredito muito em Deus, eu oro todos os dias, nesse Deus cristão, assim, mas eu oro todos os dias, mas e agradeço muito, assim, me sinto muito abençoada, mesmo, assim, eu acho que muitas das coisas as coisas boas da minha vida foram presentes de Deus, assim, eu encaro muito dessa maneira, sabe? Eu agradeço muito, porque realmente as coisas poderiam ter dado muito errado, por mais que às vezes você plante certo, acontece alguma coisa e dá errado, né? Sim. Tô fazendo ali uma analogia com uma plantação, né? Você pode regar, você pode fazer tudo e às vezes não pega, não cresce. Então, assim, plantei direitinho no meu caminho todo, mas e aí deu certo, né? Não é com todo mundo que acontece isso. Eu fiz muito, assim, do que eu quero dizer com a plantação fiz minha parte, trabalhei direito, fiz tudo direito. E aí tem as pessoas que fazem isso e dão certo, e as pessoas que, né, não conseguem colher como eu colhi. Então, por isso me sinto realmente muito abençoada, por ter conseguido colher bons frutos de tudo que eu plantei. E agradeço muito. E aí que, assim, eu continuo rezando o Pai Nosso, porque isso é uma coisa que ficou internalizada, né? Não quer dizer que eu não, como não me considero mais católica, eu não sou uma pessoa que acredita muito nessa, pelo amor de Deus, hein? Eu respeito todas as religiões e todo mundo que reza, que gosta de reza, que vai à missa, eu respeito muito, muito, assim. A fé é uma coisa individual e não posso jamais questionar. Mas Claro. especificamente eu, não sou adepta dessa coisa da reza, de ter aquela reza assim com as palavras. Eu deixei isso para trás. Mas, cara, o Pai Nosso tá tão impregnado em quem eu sou que eu rezo o Pai Nosso antes de entrar no show, porque é como um ritual ali para a gente se concentrar, para a gente se conectar com a equipe. E é esse o significado daquilo, é isso que simboliza a nossa união, a nossa conexão ali como um grupo que está realizando um trabalho em grupo, em conjunto. E a gente, para realizar um trabalho em conjunto, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar, como é que eles falam com o jogador? Quando tem quando é jogador de futebol, Entrosamento. o entrosamento, isso precisa existir, o time precisa estar entrosado, né? Cara, que bonito isso que você está falando. Sabe por quê? Na verdade, eu acho que você deve saber disso, mas assim, religião vem da palavra religare, que é unir as pessoas. E quando você fala que a gente reza o Pai Nosso para a gente entrar na mesma vibe, para a gente se unir, nada mais é do que você praticar de fato a religião. E é maluco isso, né? Porque eu entendo você perfeitamente. Eu sou um cara que eu mergulho cada vez mais na religião católica, mas não na religião católica, no cristianismo. A gente acredita em Deus, em Jesus Cristo. Então, como você falou, a gente reza o Pai Nosso porque está dentro da gente. Na verdade, Deus está dentro da gente. É olhar para dentro. E quando você puxa a reza para se sentir em comunhão, em conexão com todo mundo, nada mais é do que a essência da religião, que muitas vezes, e aí eu falo tranquilamente, porque eu já falei isso várias vezes, muitas vezes o que estraga são os religiosos, são a igreja em si, a estrutura igreja, que acaba estragando a essência de Jesus e de Deus na nossa vida, né? Porque vem com muitas regras, vem com muita cobrança, vem com culpa, vem com isso, vem com aquilo. E Deus não é nada disso, né? Jesus não é isso. Jesus é o que você falou, é aquele momento de intimidade, quando você precisa daquela força, você quer se juntar com os outros. É isso. Exatamente, cara. É botar o nosso coração e o nosso amor ali, se entregar.
de corpo e alma, e estar junto de verdade, olhar no olho do outro e se reconhecer e saber que a gente está junto, que a gente é um time, que a gente quer a mesma coisa, sabe? E isso funciona não só para uma banda, para um grupo de teatro, para as pessoas, para as nossas relações humanas, assim, sabe? Então, meu foco é muito esse, assim, de, sabe, de buscar o amor em mim, Deus que eu sinto em mim é o amor, é isso, sabe? Então, isso me rege pra caramba, assim, todos os dias. E é isso que eu peço, eu quero ser amor, eu quero ser luz, eu quero ser coisa boa. E eu quero receber isso também, sabe? Eu quero dar e receber coisa boa, amor, assim. É só isso que eu peço todos os dias e agradeço muito por ser tão abençoada, por ter tanta sorte na vida, né? Sorte, bênção, sei lá, a gente pode chamar de muitas coisas. Mas eu acredito muito nisso, assim, que eu recebi muitos presentes de Deus. Então, eu tenho essa minha fé, que é essa coisa assim, sem seguir nenhum dogma, né? Mas é a minha crença, a minha fé, que eu sinto essa presença, assim, eu sinto muito em mim. E eu sou uma pessoa muito sensível, assim, muito conectada com as outras pessoas. Eu sou aquela pessoa que, quando pensa num amigo, um amigo me liga, ou, sabe? Muito isso, assim. Eu sinto a energia das pessoas quando eu entro num ambiente, às vezes eu me sinto mal, eu saio daí pesada, e o contrário também acontece. Cara, no dia que eu fui fazer o show em São Paulo do DVD, eu contei isso no doc, né? Eu tava muito, muito mal, tava com rotavírus, tava muito doente, tinha tomado soro a noite inteira. Foi uma loucura essa história. Quando meu irmão falou que eu tava doente, e ele foi passar som, ele contou pra galera, e a galera começou a mandar energia positiva de alguma maneira, todo mundo se sensibilizou com aquilo. Ai, coitada, espero que ela melhore, não sei o quê. Eu não sabia que isso estava acontecendo, mas depois eu soube pelo horário que eu vi, eu olhei no relógio a hora que eu comecei a sentir uma melhora, e meu irmão, aí eu soube que era a mesma hora que meu irmão estava passando som. Eu vi, cara. Eu comecei a melhorar do nada. Eu comecei a ganhar uma força, uma energia que eu não tinha. Eu estava me arrumando sentada, porque eu não tinha força para ficar em pé. Cara, e aí eu falei, não, esse show vai acontecer, esse show vai acontecer. Eu ainda tava passando mal, ainda tava meio ruim e tal. Tava ruim, no dia seguinte também tava ruim, mas foi muito mágico, foi muito mágico. E isso, cara, isso é o quê? É o amor, é o poder do amor, da energia das pessoas. Eu recebi aqui. Cara, da oração. A oração é isso. A oração existe, cara. Existe. Ele é isso. É você botar no mundo e o mundo acolher aquilo e, sabe, e aquilo acontece, porque todo mundo está desejando a mesma coisa e está vibrando numa coisa boa, numa frequência boa, que é o amor. Sim. Entendeu? E imagina esse poder da oração com aquelas centenas de milhares de pessoas lá. Meu Deus. Isso levanta mesmo, isso é um poder muito forte de vida. Ó, eu te falar, hein? Eu acho que você está mais perto de Jesus e do cristianismo do que você imagina, porque as coisas que você vai falando, se você mergulhar um pouco mais nessa visão longe dessas doutrinas antigas da igreja, e o que você está falando é o que eu vivo. Eu vou na igreja porque eu gosto do movimento da oração. Eu não vou mais, né? Enfim, pretendo um dia voltar, mas é da oração em comunhão, porque ganha força. Você se sente naquele. É como se estivesse num show. Você sente aquele ritual em comunhão com muita gente. Ele é forte, mas Deus não está lá. Quer dizer, Deus está lá também, mas Deus está dentro da gente. Como você falou, Deus está aqui dentro. E é isso. Mas tem uma diferença mesmo. Eu sinto isso por causa dessa sensibilidade que eu falei, de sentir a energia do ambiente e tudo mais. Agora posso ser considerada como uma pagã, sei lá o que as pessoas vão pensar. Mas... Queima ela na fogueira! Ah, bruxa, queima na fogueira! Mas eu acho que essas coisas estão ligadas. E quando eu entro numa igreja, porque quando a gente viaja para fora do Brasil, eu visito muitas igrejas. Elas fazem muito parte da atração local ali de turismo, né? Aquelas arquiteturas, aquela arquitetura maravilhosa, né? Dependendo, enfim, eu gosto muito de visitar igrejas. Cara, eu já tive muitos momentos de chorar, de sentir uma emoção, de me arrepiar dentro de igreja, assim, porque você sente uma energia diferente. Ali parece que todo mundo tira, quando vai entrar numa igreja, parece que se despe da maldade, de qualquer coisa ruim,
e entra desejando bem, pedindo, enfim, entra para orar, acreditando. E esse ambiente de fé, assim, ele é forte, ele tem carrega uma coisa, sabe, que toca a gente, assim. Eu sinto muito isso, assim, muito. Uma vez eu vi um coral numa igreja cantando, como é que chama? Canto gregoriano, se eu não me engano. Sim. Que, meu Deus do céu, foi das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu chorei tanto, eu filmei, aí fica aquelas coisas de celular, marromeno, né? Mas é que a gente acha que vai conseguir reproduzir a emoção daquele momento, não vai, né? Não vai sair no registro, porque você tá ali sentindo e ouvindo e percebendo por todos os lados, por todos os sentidos. Cara, eu já tive experiências muito lindas, assim. Então, eu sou, assim, uma pessoa realmente, como eu disse, muito espiritualizada, conectada com Deus, acredito muito, tem uma fé muito grande, apesar de não seguir uma religião específica. Certo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Você é uma mulher muito, muito especial, cara. Muito. Acho que, como eu falei, assim, a gente vive num país, e o Brasil tem muito essa característica e que, de certa forma, faz parte da nossa raiz, a gente não tem muito como fugir, que é a da culpa do sucesso, a da humildade, porque a gente vive num país muito machucado, que o governo castiga muito o povo, não dá oportunidade. Então, a gente muitas vezes foge dessa posição conscientemente e em respeito às pessoas do nosso país que não têm a mesma oportunidade, mas que nos amam e nos seguem, e isso é muito bonito. Mas você não precisa falar, deixa que eu falo por você. É necessário para a gente ter pessoas inspiradoras. É muito necessário para o povo olhar para alguém que gere ou que inspire elas a serem melhores, a buscarem seus objetivos, a amarem, a sentirem. Então, você é uma pessoa muito necessária nesse sentido. Eu sei que você luta muito pela sua privacidade, sei que você luta muito pelo seu cantinho, e eu rezo e torço para que você sempre o tenha. Mas predestinada, não tem jeito, cara. Você está numa posição de inspiração gigantesca para as pessoas. Não vou poder escapar. Não vou poder escapar disso. Cara, não é por minha culpa, não é porque eu estou aqui falando. Eu só estou falando o óbvio, né? Eu só estou exemplificando o óbvio, mas Então, eu tenho muito orgulho de você. E tenho muito, muito orgulho de ter começado minha carreira com vocês. É a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida, porque eu estava para fechar direto com a MTV não fechou. Aí eu falei, então eu vou fazer o seriado. Fiz o seriado, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu nunca aprendi tanto, como eu já falei aqui na entrevista, e ter essa vivência próxima assim de você, do Ju, da sua família toda, que eu lembro que todos me abraçaram muito, a gente era muito, muito próximo. Foi uma coisa que me marcou demais, que eu guardo no meu coração com todo o amor, o amor que existe. E vocês vão ter sempre um lugar muito especial no meu coração. E eu quero te falar, apesar de eu não falar palavrão, que você é foda. Obrigada, mano. Obrigada, cara. Isso é um baita de um elogio. Pode falar palavrão, não tem problema. O que ele significa é incrível, assim. Então, tem vezes que só um palavrão resume o que a gente vai falar. Tem vezes que só um palavrão expressa. Muito obrigada. Estou assim muito feliz, honrada, enfim, acarinhada pelas suas palavras. E, enfim, sinta meu abraço aí à distância. Te admiro muito também, muito, assim, você tem uma trajetória linda, e eu também sou muito feliz de poder ter dividido com você, né, uma parte que foi curta e super importante na nossa vida, que foi aquele início lá do programa, no primeiro ano. Foi muito maravilhoso aquilo na vida de todo mundo, marcou muito, todo mundo, cara. Muito. Eu ainda estranho fazer tão mais tempo que acabou o programa do que o tempo que ele durou. Porque ele parece que durou minha vida inteira, assim. Então, cara, que imagem. O primeiro ano, cara, é uma coisa que marcou demais. Assim, mesmo a minha vida ter feito outro caminho, é uma coisa que eu guardo. Tanto que a gente fala até hoje no grupo e tudo, é uma coisa que parece que é uma amizade, assim, pô, foi muito intenso. Que precioso que foi o que sobrou daquilo também, né? Que é essa amizade. Então,
Pô, obrigada pelo convite, foi delicioso conversar com você. Eu avisei que eu falo muito, então se tiver tempo aí, eu tenho que editar muito. Mas, cara, estamos sempre juntos, espero que a gente possa estar junto pessoalmente de novo. Você sempre me recebeu com muito, muito carinho e eu sinto a verdade, assim, desse carinho nos seus programas e tal. Eu sempre senti essa verdade. Cara, eu sou uma pessoa perceptiva bastante, assim, sempre senti, porque tem aquilo quando você vê, assim, você consegue distinguir quando é puxa-saquismo e quando é uma pessoa que gosta de você e tem carinho de verdade. Então, assim, sempre senti isso. Então, cara, obrigada, tamo junto e até a próxima, né? Até a próxima. Manda um beijo pro Lucas, beijo pro Theo, beijo pra todo mundo, tá bom? Pode deixar. Manda um beijo de todo mundo aí na sua casa. Falo que tô aqui torcendo pela Donatella e sua carreira musical. Não, depois do documentário, nossa, aliás, ela agora nas aulas de canto, ela só canta Sandy. Meu Deus! Ai, que honra! Antes de eu vir pra cá pra gente começar a gravar, eu passei pelo quarto dela, ela tava tendo aula, ela tava mandando um turo lá, bonitinho. Que linda! Uma vozinha no acorde. Ela tem uma voz super forte, aquilo que você me mandou, eu falei, caramba! Tem uma voz super forte, a menina tem futuro. Cara, os dois, a Donatella e o Stefano. Tô fazendo meu Sandy Júnior aqui, ó. Seu Sandy Júnior. Investe neles, quem sabe, no futuro. Obrigada. Beijo, viu? meu amor. Um fica beijo. bem, tá? Beijo, Tá fica bom. com Deus. Beijão. Fica com Deus também. Tchau. Vamos deixar a gente cestar, por favor. Porra, mano, eu tô querendo cestar e não posso. Coisa do fone no teu ouvido aqui. Tem uma cabaré aqui, mano. Tem uma cabaré aqui, mano. Porra. Mentira, ele chegou agora, só pra encher o saco.